Todas as pessoas que referência de homem que tinha na minha vida me machucaram. Nosso tio, ele começou a abusar da gente, né? Eu me lembro que ele levava a gente pro banheiro e uma de cada vez e pedia pra gente não contar pra ninguém. Ele sabia que meu pai batia muito na gente, ele falava: seu pai não vai acreditar e vocês vão apanhar por isso, né? E isso ficou por vários anos e a gente nunca contou para os nossos pais, né? Meus pais foram saber o que a gente passava, eu já era maior de idade. O relato que você acabou de ouvir é de uma carioca. Com a condição de ter sua identidade preservada, ela aceitou contar sua história em um vídeo publicado no YouTube em 21 de agosto pela sede da Igreja Adventista no Rio de Janeiro. Apesar de ter silenciado sobre isso durante muito tempo, a jovem contou que, além de ter sofrido agressões físicas na infância por parte do pai, que era um homem alcoólatra, e de ter sido abusada pelo tio na adolescência, também foi alvo de violência psicológica no primeiro casamento. O crescente número de casos de agressão física, psicológica, sexual e de outros tipos contra mulheres levou a ONU a classificar em 2018 a violência doméstica como uma pandemia global, um problema que atinge 1/3 das mulheres ao redor do mundo e que no Brasil também tem feito muitas vítimas. As estimativas do Ministério da Saúde são de que a cada 4 minutos uma mulher é agredida por um homem no país, e geralmente isso ocorre dentro de casa. O que chama a atenção é que esses indicadores parecem ter piorado durante a pandemia. E se de um lado a quarentena ajudou a proteger a população do novo coronavírus, de outro trouxe um risco maior para mulheres e crianças que sofrem abuso no contexto doméstico. O isolamento social acende um alerta para um problema que a gente já enfrenta, mas que pode piorar nesse período: a violência doméstica. Os números oficiais não mostram, mas durante a quarentena, muitas mulheres não têm conseguido denunciar seus agressores porque eles estão ali, do lado delas. Em um vídeo divulgado em junho, a ONU ressaltou que, no momento, muitas pessoas estão presas em suas casas com um agressor. Right now, many people are trapped in their homes with an abuser. E tendo em vista a dificuldade maior delas para buscar ajuda por meio de canais como o Disque 100 e o Ligue 180, em abril o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou um aplicativo que permite o contato das vítimas com as autoridades de maneira virtual. Já em São Paulo, a Polícia Civil criou a possibilidade de registro online de boletins de ocorrência, por meio da chamada delegacia eletrônica. E é sobre esse novo surto de violência doméstica, chamado pela ONU em uma campanha recente de Pandemia das Sombras, que a gente conversa no episódio de hoje, apresentado por mim, Márcio Tonetti, e pelo Wendel Lima. Pois é, Tonetti. Nas últimas semanas, nós temos acompanhado casos como aquele que aconteceu no Espírito Santo. A interrupção da gravidez da criança de 10 anos que era estuprada pelo tio expôs ao Brasil o problema da violência sexual infantil e, como parte da sociedade, enxerga essas vítimas. As estatísticas deixam claro que o caso dela não é isolado. A cada 4 estupros, 3 são cometidos por um conhecido da vítima. E a cada 5 mulheres que sofrem essa violência, 2 têm menos de 14 anos. Os dados que nós acabamos de ouvir foram divulgados em uma reportagem do Fantástico da Rede Globo no dia 23 de agosto, com base em estatísticas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública referentes ao período de 2017 a 2018. Da mesma forma que a violência sexual tem roubado a infância de muitas crianças no Brasil, conforme também destacou a edição de 26 de agosto da revista Isto É, essa e outras formas de abuso também têm roubado sonhos, tirado a dignidade e até mesmo a vida de milhares de mulheres de todas as faixas etárias. E talvez, Wendel, nessa primeira parte do episódio, seja importante a gente gastar um tempinho aqui para explicar quais são alguns dos principais tipos de violência praticados, contra pessoas do sexo feminino. Para esclarecer essa questão,
nós trazemos aí o trechinho de uma fala da psicóloga Marcela Hortolã no episódio do dia 12 de junho do podcast Entre Mentes. A gente tem muito essa ideia, né, que violência doméstica é uma violência física, é olho roxo, alguma coisa assim, né? A violência física, ela também acontece, ela é bastante importante. Contudo, existem pelo menos 5 tipos de violência doméstica, né, que a Lei Maria da Penha traz pra gente, que é a violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. E nem sempre elas são muito levadas em conta, né? Então, por exemplo, a patrimonial, você pegar um objeto e quebrar, ela é uma violência também, né? Você está não está necessariamente batendo na pessoa, mas você está ameaçando ela de alguma forma. Fazer o uso de um dinheiro, né? Que, enfim, as pessoas estão fazendo uma economia para comprar alguma coisa em conjunto, e daí fazer uso desse dinheiro. É uma forma de violência patrimonial também. A violência sexual, ela é bastante pouco discutida dentro dos relacionamentos afetivos. Então, é muito comum casos de estupro conjugal, por exemplo. Contudo, não costuma ser muito falado sobre isso, né? Porque até não muito tempo atrás, estava na lei que a mulher devia ao homem, né, favores sexuais. Então, assim, ela teria que ter uma relação sexual com o homem, independente dela querer ou não. Fazia parte das obrigações do casamento dela. E aí, enfim, felizmente, né, esse estatuto, ele caiu, né, com a Constituição, mas, enfim, está na nossa cultura esse tipo de questão. E aí a gente tem a questão psicológica em si, né, que é uma série de coisas que podem acontecer, nem sempre são levadas em conta, muitas vezes são tidas como violências menores, contudo, tem consequências na vida da mulher tão graves, né, quanto uma violência física, e elas precisam ser atacadas também, precisam ser combatidas. Apesar de alguns perguntarem se as estatísticas atuais sobre violência doméstica estariam sendo divulgadas com a intenção de apoiar o discurso daqueles que defendem o fim da quarentena, é importante termos em mente que o Brasil já vinha numa tendência de aumento desses casos. Questão que, aliás, foi pontuada pela Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no dia 20 de abril, numa entrevista para o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Vamos ouvir então um trechinho do que a Samira disse. No caso da violência doméstica, a gente já vem de um crescimento tem 3 anos no Brasil. Então, se a gente está vivendo isso agora nesse período de isolamento social, na verdade é fruto desse processo que já vem de anos. Infelizmente, isso vem crescendo. Violência sexual, agressões em decorrência de violência doméstica e os feminicídios estão crescendo desde 2016 no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Bem, você percebeu que a Samira citou aí os casos de feminicídios, um termo técnico que ainda não é tão conhecido da maioria da população. E por isso, Wendel, vale a pena a gente abrir parênteses para explicar esse conceito que, segundo a Enciclopédia Jurídica Online da PUC São Paulo, surgiu na década de 1990 em resposta à morte sistemática de mulheres no México, mas que entrou na legislação brasileira mais recentemente, com a chamada Lei do Feminicídio, sancionada em março de 2015. É verdade, Tonete. E a partir daí, o Código Penal brasileiro passou a qualificar esse tipo de crime e a prever penas mais duras para o assassinato de mulheres. Crime, aliás, considerado hediondo e que geralmente é motivado por sentimentos de posse, controle, manifestações de desprezo e ódio em relação ao sexo feminino. As causas desse tipo de homicídio já foram tema de audiências públicas, inclusive promovidas pela Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Senado Federal. Só para a gente ter uma ideia, em 2019, 1.314 mulheres em todo o país foram mortas pelo fato de serem mulheres. Foi o que apontou um levantamento feito pelo Monitor da Violência, uma iniciativa do portal de notícias G1 e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP. E segundo o mesmo Fórum de Segurança Pública, desde o início da pandemia, o número de feminicídios subiu 41%. Em março e abril, os casos já haviam crescido 22%. Pois é, os efeitos colaterais do confinamento, como a perda de renda, aumento do consumo de álcool e da tensão em relacionamentos que já eram abusivos, além da menor possibilidade de a mulher pedir ajuda, fizeram com que a violência doméstica fosse mais recorrente na quarentena,
mesmo nos estados da federação em que houve queda no registro de boletins de ocorrências e pedidos de medidas protetivas. Bom, gente, essa queda de registros não quer dizer necessariamente que houve uma diminuição da violência doméstica. Esse levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, usa um outro tipo de informação que é mais inusitado, mas é visto pelos pesquisadores encarregados como um termômetro que ajuda a entender a real situação da violência doméstica. Foram analisados relatos de terceiros feitos na internet sobre brigas de casais que eles teriam testemunhado ou ouvido de suas casas. Foram analisadas mais de 50 mil postagens no Twitter, das quais mais de 5.500 indicavam a ocorrência de violência contra mulheres. Isso mesmo nos estados onde o registro estava caindo. E Tonete, conforme foi destacado nessa mesma edição do podcast Durma Com Essa, do Nexo Jornal, o aumento da violência doméstica não é só uma realidade do Brasil. Países que passaram pela quarentena antes de nós já haviam registrado tendência semelhante. Na China, por exemplo, onde a epidemia começou, ativistas relataram um aumento das agressões durante a quarentena. A Weiping, uma organização de defesa dos direitos das mulheres que fica em Pequim, registrou um número 3 vezes maior de denúncias de vítimas depois do início do confinamento. Na Espanha, o número de emergências para denúncias de violência doméstica recebeu quase 20% mais ligações nas 2 primeiras semanas de quarentena em comparação com o mês anterior. Na França, a polícia identificou um aumento de 30% nas ocorrências de violência doméstica durante o confinamento. A casa, que deveria ser um dos lugares mais seguros historicamente para muitas mulheres e crianças, já é, de fato, um lugar de extrema vulnerabilidade. Essa última fala que a gente ouviu é da doutora Tereza Kleba Lisboa, coordenadora do Instituto de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina. Durante a live transmitida no dia 28 de maio pela agência de comunicação da UFSC, ela também procurou esclarecer que o confinamento em si não provocou a violência, mas aumentou os riscos e a vulnerabilidade das mulheres. É preciso afirmar também que o confinamento ele não está causando ou aumentando a violência, como algumas pessoas tendem a argumentar, né? Então, está aumentando a violência, vamos acabar com o confinamento. Esse momento, ele evidencia as fragilidades enfrentadas pelas mulheres, e principalmente pelas que já vivenciam violências. De acordo com algumas analistas, a elevação dos crimes contra as mulheres independe da quarentena, pois os homens que cometem violência têm essa dinâmica incorporada em seu cotidiano. Ao falar sobre as causas mais profundas da violência de gênero, a doutora Tereza levantou algumas hipóteses que valem a pena a gente trazer para essa conversa. Existem várias teorias sobre os aspectos que potencializam a violência masculina. Entretanto, nenhuma dá conta da complexidade que está por detrás desse fenômeno. Estamos nos referindo a um conjunto de fatores, e os principais estão relacionados à questão sociocultural. Ou seja, nascemos e fomos criados num contexto que impera a violência estrutural, simbólica e institucional. E, paradoxalmente, o isolamento social provocado pela atual crise sanitária tem escancarado, essa situação. Mas, felizmente, Tonete, diversos setores da sociedade têm reagido na tentativa de prevenir e combater esse problema estrutural. Realmente, Wendel. Segundo o jornal Meio e Mensagem, periódico especializado na área de publicidade e marketing, algumas empresas se mobilizaram para responder a essa demanda. As ações envolveram desde disponibilizar um botão de denúncia no app de uma rede varejista até direcionar 100% dos lucros de certos produtos cosméticos para ONGs que trabalham com vítimas de violência. Uma dessas empresas criou um fundo de R$2,5 milhões para apoiar e mentorear organizações da sociedade civil que trabalham com geração de emprego e independência financeira dessas mulheres. E outra iniciativa interessante, Tonete, foi o lançamento de um serviço de stream para dar suporte ao trabalho do Instituto Maria da Penha. O objetivo da plataforma 180 Play é ajudar vítimas e testemunhas de violência contra a mulher a denunciar os agressores. Para tanto,
O site disponibiliza gratuitamente cenas de séries, filmes e novelas que exemplificam vários tipos de abuso contra as mulheres, como agressão física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. E o que essas empresas e instituições aprenderam, Wendel, é que um problema tão complexo como esse não se resolve com uma ação isolada, mas atuando em várias frentes, de maneira coordenada e visando fortalecer políticas públicas nessa área. Aliás, Tonete, os especialistas também têm enfatizado que o combate à violência doméstica depende igualmente de esforços conjuntos de governos, dos órgãos competentes e da sociedade civil organizada. Como nunca, a gente precisa atuar em rede, né? Eu acho que fortalecendo a rede de atendimento, atenção e acolhimento à mulher, a gente consegue fazer com que esse acesso seja possível, com que a prevenção efetivamente aconteça, e a gente precisa fazer de tudo para que ela funcione. A declaração que nós ouvimos aí é da Tereza Cristina Cabral Santana, juíza integrante da Comesp, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Ela participou de uma live promovida no dia 13 de maio pelo Núcleo de Estudos da Burocracia da Fundação Getúlio Vargas. E nesse mesmo debate online, que reuniu representantes de serviços especializados e organizações para tratar de como a pandemia impactou o atendimento a mulheres em situação de violência, Ana Carolina Cabral, que é psicóloga do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, também destacou um reflexo positivo da pandemia. Conforme ela observou, em estados como São Paulo, os serviços públicos de atendimento têm se aproximado da população que sofre violência. De alguma forma, também tem sido interessante acompanhar uma aproximação maior das redes, pensando na abrangência estadual. São redes que eu não consegui acompanhar, eu fico lotada em São Paulo, na capital, e agora eu estou conseguindo acompanhar redes de territórios mais distantes. Isso tem sido bem interessante, redes de enfrentamento se fortalecendo, se aproximando mais, preocupadas com as mulheres, né? Então tem sido bem interessante ver essa mudança, que eu espero que fique, que permaneça depois, né? Esses canais de acesso institucionais se flexibilizando, especialmente o sistema de justiça, isso tem sido bem interessante acompanhar e fico com a esperança de que isso siga para depois. Por meio da campanha Quebrando o Silêncio, lançada em 2002, a Igreja Adventista também passou a fazer parte da rede de combate à violência doméstica, uma iniciativa que a gente destaca aqui na segunda parte deste episódio. É isso mesmo, Tonete. E ao longo de quase 20 anos de mobilizações, o projeto já tratou de questões como o abuso e a exploração sexual de crianças, alcoolismo e agora em 2020 pautou o problema do feminicídio. A educadora Marli Payer, que coordena a campanha em nível sul-americano, explica que a escolha do tema deste ano não ocorreu por causa de um suposto alinhamento da igreja a um lado do espectro político brasileiro. Nem representa também o apoio da denominação aos movimentos feministas, por exemplo. Vale a gente ressaltar esse ponto aqui, porque devido à atual polarização política do Brasil e à superficialidade do debate público, algumas palavras como gênero e feminicídio têm sido mal compreendidas, especialmente no contexto evangélico. Por isso, vamos ouvir então a explicação da professora Marli. O feminicídio é um crime previsto na legislação brasileira. É produto da Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015, que alterou o Código Penal brasileiro para prever o feminicídio como uma circunstância qualificadora do crime de homicídio. Tudo isso para dizer que tal prática é criminosa, fruto da violência praticada contra as mulheres pelo fato de serem mulheres. Esta é a razão pelo qual o projeto Quebrando o Silêncio abordou o assunto em sua campanha, pois o projeto se preocupa com a prevenção a esse tipo de crime. Apesar de o combate a tal crime ser adotado como bandeira de movimentos feministas com propostas humanistas que diferem da visão bíblica, essa definitivamente não é a razão pelo qual os adventistas se mobilizam contra a violência praticada contra as mulheres. O projeto atua assim por entender que a vida humana, criada por Deus, é digna de ser preservada. Marli também destaca que, por causa da pandemia, assim como ocorreu com todas as demais mobilizações da igreja que estavam previstas para esse ano, o projeto Quebrando o Silêncio precisou ser adaptado.
Acostumadas a realizar passeatas e eventos em espaços públicos, as organizadoras regionais da campanha tiveram que recorrer ao compartilhamento de posts nas mídias sociais e aos fóruns e cursos virtuais. E Tonete, nós perguntamos para a Marli se ela e as demais líderes do projeto haviam percebido o aumento da violência doméstica nos lares adventistas durante a quarentena, seguindo assim uma tendência mais ampla da sociedade brasileira, como a gente já mostrou em números aqui neste episódio. Marli disse que não há pesquisas específicas sobre esse problema no contexto da Igreja Adventista, mas que a orientação dada pela denominação é que os casos que venham ao conhecimento da liderança sejam denunciados para as autoridades competentes. A educadora também lembrou, Wendel, que 2 iniciativas recentes da Igreja deram um passo além da conscientização, que tem sido, como a gente sabe, a ênfase do projeto Quebrando o Silêncio. Marli mencionou que a primeira é um documento com orientações sobre prevenção, comunicação, correção e restauração em situações de abuso e assédio sexual. Aliás, a gente informou o link desse documento aí na descrição do episódio. E Tonete, a segunda ação da igreja destacada pela Marli foi o serviço Ouvido Amigo. Lançado lá no início da quarentena e tema aqui no episódio número 10 do nosso podcast, esse serviço, além de ajudar pessoas que estão sofrendo emocionalmente por causa da pandemia, também tem oferecido acolhimento para vítimas de violência. E Wendel, fechando essa segunda parte, a líder do Ministério da Mulher da Igreja Adventista para a América do Sul reconhece que os adventistas podem fazer mais, mas ela ressalta que isso depende de um esforço conjunto de departamentos e instituições da denominação que precisam se unir em torno de um propósito: ajudar quem sofre. E com isso, nós entramos na terceira e última parte do episódio de hoje, na qual a gente vai trazer alguns exemplos de como a religião pode ajudar a quebrar o ciclo da violência doméstica, bem como também levantar questões que podem auxiliar as igrejas a serem parte da solução desse problema. Quem tem pesquisado sobre isso, Wendel, é a Sandra Duarte de Souza. O interesse dela pelo tema vem desde a infância, quando ela viu sua mãe acolher uma vizinha que havia apanhado do marido e sido jogada na rua. O fato de sua mãe ter aberto a porta para aquela mulher enquanto as janelas da vizinhança se fecharam, indicou 2 coisas que mais tarde a Sandra perceberia. Primeira, não se falava a respeito da violência doméstica contra a mulher. E segunda, qualquer pessoa pode ajudar a quebrar esse ciclo. É verdade, Tonete. E anos depois, Sandra estudou Serviço Social e Teologia e cursou também mestrado e doutorado em Ciências da Religião, área na qual ela leciona em um dos programas de pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo. E é ali na UMESP que ela também dirige um grupo de pesquisa sobre violência, religião e gênero. Eu tenho dito com alguma frequência que a igreja chega a lugares onde o Estado não alcança. A casa é um desses lugares. A igreja tem mais acesso à casa do que os mais diversos aparatos do Estado. A igreja chega antes da polícia, muitas vezes, antes dos agentes públicos, mesmo antes de alguns familiares e dos vizinhos. Se a casa se constitui um lugar intocável pelo Estado, o mesmo não ocorreu em relação à igreja. A igreja entra nela pela porta da frente, por isso a igreja é tão importante no enfrentamento à violência, porque ela consegue entrar na casa e, normalmente, pela porta da frente, ela tem uma autorização que lhe permite ajudar as mulheres mais do que qualquer outra instituição. A casa tem sido historicamente considerado um lugar legítimo de disciplinamento das mulheres. Nela se pode tudo. Se pode carregar uma menina ou mulher adulta com serviços domésticos, se pode exercer violência psicológica, se pode determinar o que ela deve ou não vestir, se pode destruir patrimônio, se pode espancar, se pode abusar sexualmente, se pode prender. No contexto dessas declarações que a gente ouviu aí, a Sandra Duarte falava para líderes da Igreja Metodista num webinar realizado no dia 15 de agosto. Na ocasião, Wendel, ela refletiu sobre o importante papel da igreja no combate à violência doméstica e apelou para que as lideranças religiosas não sejam indiferentes a esse grande problema social. Sandra explicou, por exemplo,
que a igreja é um dos poucos lugares de convivência que os companheiros agressores permitem, entre aspas, que suas mulheres frequentem. É por isso que geralmente na igreja podem ser percebidos os primeiros sinais de que algo não vai bem na casa daquela pessoa. Sandra destacou também que muitas vezes os líderes e as líderes religiosas são os primeiros a saber dos segredos de família. E isso, nos casos de violência doméstica, como a gente sabe, pode significar a diferença entre a vida e a morte. E para humanizar as estatísticas, Sandra contou a história de 2 mulheres vítimas de violência que ela conheceu pessoalmente. A primeira havia sofrido abusos desde a infância. Foi vítima do irmão mais velho, depois de um tio, e ao longo da vida adulta apanhou do marido. Vivendo numa comunidade rural, essa fervorosa cristã compartilhou apenas com seu pastor todos esses abusos, mas ele não fez nada a respeito. Resultado, ela só encontrou libertação desse ciclo de violência depois que ficou viúva e decidiu nunca mais se casar. Na live, Sandra disse que essa é uma atitude inadmissível da igreja, ainda que a intenção daquele ministro fosse preservar a reputação daquela família ou da comunidade religiosa. E ela contrapôs esse exemplo negativo, Wendel, falando de uma jovem que teve um destino completamente diferente por causa do acolhimento que recebeu de sua igreja. Casada com um membro influente de sua comunidade religiosa, ela tinha medo e vergonha de contar para seus familiares sobre a violência que sofria do marido. Também não se abriu com o pastor, pois ele era muito amigo do seu esposo e poderia expor o seu caso em vez de ajudá-la. Tonete, mas foi numa reunião de oração de mulheres na igreja que essa jovem esposa encontrou força para quebrar o silêncio. Depois que ela pediu para que o grupo orasse pelas dores que ela estava sentindo, uma senhora mais experiente se aproximou dela e disse que sabia o que ela estava passando. Aquela irmã de igreja compartilhou seu histórico de violência doméstica e como havia encontrado acolhimento ao buscar a ajuda de seu pastor. Era isso que aquela jovem precisava ouvir para romper com seu ciclo de 3 anos de opressão. Esses 2 exemplos que foram mencionados pela professora da UMESP ilustram, Wendel, como o discurso religioso e as igrejas podem servir tanto como instrumento de justificativa de violência, como de libertação dela. Em entrevista à revista Quebrando o Silêncio deste ano, a Sandra também disse que a religião tem grande influência no modo como as pessoas enxergam a si mesmas e as outras. Por isso, quando o discurso religioso coloca a mulher num papel de submissão e o homem num papel de dominação, isso ganha uma aura de sagrado, vamos dizer assim, o que torna mais difícil desconstruir essa visão. Por outro lado, conforme lembra a pesquisadora, a religião pode cumprir uma função inversa, ao questionar essas representações e trazer um novo olhar para a igualdade de gênero. E é por isso, Tonete, que a Sandra acredita que o cristianismo de hoje pode resgatar o exemplo de Jesus, que reconheceu a dignidade das mulheres de seu tempo e as tratou como filhas de Deus. Na visão dela, a igreja pode e deve ser um lugar de empoderamento das mulheres. E a gente termina o episódio de hoje com um trecho final do discurso da Sandra nessa live. A violência contra as mulheres é uma afronta a Deus. Portanto, denunciar a violência e combater essa violência se coloca como um imperativo ético para o cristianismo. Daí seria inadmissível concebermos a igreja e sua missão descoladas da sociedade e, inclusive, da vida das mulheres. A fé em Cristo tem uma dimensão social que não comporta a indiferença para com essas mulheres. Com produção e roteiro de Márcio Tonete e Wendel Lima. Edição de áudio também do Tonete, gravação de José Newton e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. Até o próximo.